Vamos iniciar nossas aulas de hoje. Então vamos lá, turma, boa noite, sejam todos e todas bem-vindas a mais uma aula. Estamos na reta final da disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando ainda sobre políticas públicas. Nós já tivemos 3 aulas, acho que essa é a terceira aula. No início, na primeira aula a gente falou sobre a questão, eu quero até corrigir que na última aula eu falei retrocesso, quando na verdade a palavra é retrospecto, né? Nós tivemos uma retrospectiva. Na segunda aula a gente falou sobre a questão do Fundef e do Fundeb, né, que são, e aliás, Fundeb, Fundef e FNDE, né, que são os grandes financiamentos da educação, como é que eles se formam, como é que eles se dão e de que forma ele deve ser utilizado. E hoje a gente vai falar ainda sobre financiamento da educação. Essa disciplina, como é políticas públicas, ela fala principalmente sobre essa questão, também sobre a questão da gestão democrática. E a gente não pode esquecer que o gestor, quem faz parte da gestão, formada tanto pelo diretor como pelo coordenador, coordenadora pedagógica, está muito envolvida a questão do financiamento, né, do dinheiro da educação. Então, a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Espero que vocês continuem, como sempre, ativos e participativos. A nossa aula ela é um diálogo, ela não é um monólogo. Então, para haver o diálogo, para que ele exista, precisa-se que mais de 2 pessoas interajam, troquem informações, porque se ficar só eu falando, vira um monólogo. E como eu disse, todos nós somos profissionais da educação, aqueles que não atuam na educação, mas interagem com outras pessoas, acaba tendo que se expressar de alguma forma, então eu sei que dá aquele friozinho na barriga, mas que é normal e que a gente precisa vencer esse medo. Então, eu vou iniciar o slide, no meio do slide, quem quiser falar, perguntar ou conversar alguma coisa, abra seu microfone para se expressar, que vai ser bem ouvido, né? Eu vou dar esse momento para que a gente possa interagir e conversar junto sobre essas questões. Como o Joilson falou, antes da gente iniciar a nossa aula de fato e de direito, o financiamento da educação, suas várias formas de verbas que caem para a educação, é muito discutida, muito polêmica. Às vezes a gente acaba falando coisas por não entender, por não ter conhecimento. E como eu venho batendo sempre na tecla, a gente precisa ter esse conhecimento. Nós temos uma vida muito corrida, de muito trabalho, muito tempo na escola, tempo com a família, tempo com o lazer, mas também nós temos que tirar tempo para nos informar e para nos formar. Senão vem uma avalanche de coisa aí no nosso cotidiano, na nossa rotina, a gente acaba sendo levada por essa avalanche. E ninguém quer ser carregado, né? Nós temos que ter um porto seguro, uma pedra para nos segurar. Então, eu vou compartilhar com vocês o material dessa aula de hoje, e como eu disse, qualquer coisa vocês poderão estar intervindo, caso deseje fazer alguma interferência. Vamos lá. Toda noite é um processo. Se vocês perceberem a internet travar, vocês me dão um toque, tá? Me avisem. Tentando abrir aqui a página. Tem um bom grupo hoje na sala, isso é bom. Vamos lá, então. Como eu disse anteriormente, nós vamos falar sobre o financiamento da educação. Como a gente disse anteriormente, uma escola sem as verbas, sem suas políticas públicas, ela não existe, ela não consegue funcionar. Aliás, até funciona, mas não do jeito que ela deveria funcionar, não de fato, de direito, garantindo tudo aquilo que é a Constituição, que é a LDB,
né, que as leis da educação garantem, como transporte escolar, merenda escolar, livros didáticos, estrutura e infraestrutura, uma educação de qualidade para os nossos alunos e também para aqueles que desenvolvem essa educação, que no caso são os profissionais do magistério, né, aqueles que fazem parte dessa história, né, da história da vida da escola, que a escola ela é feita por pessoas, não somente pelos alunos, mas pelo seu quadro de funcionário. Então, como é que isso se dá? Como é que isso funciona? Como é que esse meu saquinho, aqui está exemplificado pelo PDDE, como é que esse saquinho de dinheiro chegará até a nossa escola para nos ajudar no desenvolvimento de uma educação, né? A educação ética é garantida por lei, uma educação pública e de qualidade, né? A lei já garante isso. Então, o financiamento da educação é um dos capítulos mais importantes e analisados nas relações Estado e sociedade. Essa temática é uma temática histórica, é uma temática polêmica, né? Todos nós que trabalhamos dentro da educação e que principalmente trabalham na questão da gestão escolar, da gestão pedagógica, compreende e conhece o quanto esse assunto do financiamento da educação é um assunto polêmico, um assunto que deve ser discutido, analisado e entendido por aqueles que fazem parte da escola. Então, ele precisa ser entendido nas relações de Estado e sociedade, porque como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, esse assunto ele é composto por essas duas vertentes, composta pelo Estado, né, que é o mantenedor, é aquele que de certa forma, organiza e financia, encaminha esse dinheiro para a sociedade, que é aquela que compõe e constrói a educação, que faz parte dessa educação. Então, nós temos aqui algumas perguntas, né, algumas dúvidas, algumas lacunas que precisam ser preenchidas nesse desenvolvimento, nesse processo todo das políticas públicas voltadas para a educação. Então, a primeira é, por que a sociedade financia o Estado? Como a sociedade financia o Estado? Primeira, é por quê, e segunda, como ela financia. A terceira, como se caracterizam os impostos e contribuições existentes. Como o Estado faz retornar à sociedade os impostos e contribuições recolhidos. Qual a natureza desse retorno? Então, no decorrer dessa aula, a gente vai tentar responder essas questões, esses questionamentos, que são muito importantes para a gente compreender como é que se constrói esse processo de financiamento da educação e qual o nosso papel enquanto gestor dentro desse processo de organização. Então, o artigo 205 da Constituição Federal de 1988, como eu disse anteriormente, todos aqueles que fazem parte da educação, que vivem a educação, devem conhecer esse artigo. É o artigo mais utilizado quando se fala em educação, principalmente para quem presta concurso público, quem vai estudar a questão do financiamento da educação, das políticas públicas, sempre acaba voltando por esse artigo 205 da Constituição Federal de 88. Ele é um artigo muito conhecido dentro do nosso mundo, dentro da nossa vida corriqueira profissional dentro da educação, onde ele diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovido e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Observe, pleno desenvolvimento da pessoa. Seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, percebam aí a grande função, o grande objetivo que a educação tem na vida das pessoas. A educação precisa preparar o desenvolvimento por completo da pessoa, para que ele viva, se ele seja um cidadão, e que ele tenha uma qualificação para o trabalho. Então, além, de preparar para viver em sociedade, a educação tem que também preparar aquela criança, aquele jovem, aquele adulto para o trabalho, para um trabalho qualificado. Não é um trabalho de qualquer jeito. E olha a palavra que ele usa, pleno desenvolvimento. Então, não posso fazer um trabalho pela metade. A educação, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 205, tem uma grande responsabilidade pela frente. E, além de tudo, ela é um direito de todos. Ela não escolhe raça, cor, religião.
né, de que todos têm direito a uma educação de qualidade. Essa educação ela não deve ser segregada, todos devem fazer parte deste processo. Lembre, na nossa primeira aula, a gente viu que nem todos tinham acesso a essa educação. A educação, ela atendia somente a uma classe minoria, a uma minoria da classe, era a classe da elite, era aqueles que podiam, que eram mais abastados, que podiam, de certa forma, pagar por essa educação, né, no filho do pobre, né, da classe baixa, não podia ter acesso à educação. Então, com a Constituição de 88, veio mudar essa realidade. Ela diz que todos têm direito à educação. A educação na Constituição e na legislação infraconstitucional no Brasil. Como é que deve se dar essa educação de acordo com a legislação que rege a educação? No caso, a nossa Carta Magna, que é a Constituição. Então, diz, o dever da família, ente e aplicação mínima de... Aliás, é o dever de cada ente a aplicação mínima de recursos. De que entes ele está falando aqui? Né? Quando ele fala aqui, ele está falando, da União, do Estado e dos municípios. A gente já viu isso também nas nossas aulas anteriores, como cada ente federativo, né, municipal e estadual, deve contribuir com esses recursos para a educação. As diretrizes constitucionais. Então, a educação ela precisa ter um norte, ela precisa ter umas diretrizes. A gente já viu isso também, já falou um pouquinho sobre isso, e vamos continuar falando. Quais são essas diretrizes? Qual é o norte, né, que a educação tem, que a legislação dá para que a gente tenha uma educação de qualidade que visa o pleno desenvolvimento do aluno, né, que leve ele a conviver em sociedade, ser preparado, ser qualificado para o mercado de trabalho. Outro, as subvinculações de receitas para a educação básica e os valores per capita das matrículas. A gente já viu isso também nas outras aulas. Quais são essas subvinculações? Quais são os demais impostos que contribuem para o financiamento da educação? Valores per capita das matrículas, lembre, depende do censo, né, para que venha, de acordo com o censo, que é feito o financiamento da educação. E esse censo é baseado nas matrículas feitas nas nossas escolas. O piso salarial nacional e as carreiras, isso já se envolve com a questão do profissional, precisa estar amarrado em lei essa questão do piso nacional e o plano de carreira desse profissional. E o fim da DRU na educação, o Fundo Social do Pré-Sal. São os demais impostos, no caso o Fundo Pré-Sal, que devem ser incorporados ao financiamento da educação. O Plano Nacional de Educação, acho que todos devem ter ouvido falar desse plano, né, de educação de 2001, que foi até 2010. É a Lei 10.172, que falava do plano decenal da educação. Nós tivemos um prazo aí para que esse plano fosse atendido, aliás, para que ele fosse construído e atendido, né, pelos estados, pelos municípios e pela União. Mas o que envolvia esse Plano Nacional de Educação? O PNE, todo mundo já deve ter ouvido falar nisso. Elevação global de nível de escolaridade, lembrem do PAFO? Muitos de nós aqui tivemos a chance, aqueles que só tinham o magistério, de cursar o PAFO e cursar uma licenciatura. Ou aqueles que tinham uma licenciatura, quiseram fazer uma outra área, também tiveram a chance de fazer isso através do PAFO. Mas um dos objetivos desse plano nacional seria elevar o nível de escolaridade daqueles que trabalhavam na educação na sala de aula. A outra foi a melhoria da qualidade do ensino. Precisávamos melhorar a qualidade do ensino. Isso envolvia a questão da infraestrutura, a questão dos materiais pedagógicos e a questão, claro, dos profissionais que faziam parte, né, desse contexto educacional. Então, todos estavam envolvidos para que melhorasse a qualidade do ensino. Então, a questão da elevação do nível de escolaridade também iria contribuir para uma melhor qualidade, para uma melhor aula para os nossos alunos. A outra seria a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso, permanência e sucesso escolar. Então, antes desse plano nacional, antes de se construir, de chegar, discutir essa questão dos conteúdos. Acho que vocês lembram disso, onde dizia que os nossos conteúdos eles não eram regionais. Os conteúdos não atendiam a realidade do nosso aluno.
Os conteúdos nunca não tinham nada a ver com a questão do Norte, Nordeste, e tentava se universalizar esse conteúdo. Então, o Plano Nacional trouxe essa discussão, em que dizia que esse conteúdo tinha que ver com a região em que o aluno estava inserido. Nós tínhamos que procurar também reduzir a questão das desigualdades sociais. Embora a Constituição de 88 dizer que todos deveriam ter acesso de educação, a uma educação, mas nem todos estavam fazendo uso desse direito, nem todo mundo frequentava uma escola, nem todo mundo estudava. Então, quem acabava iniciando, se matriculava, mas não finalizava o seu estudo. Por algum motivo ou outro, acabava tendo que interromper o seu estudo. Então, o Plano Nacional buscou trazer soluções para que reduzisse essa questão das desigualdades sociais e a questão do acesso, permanência e o sucesso escolar. Porque, como eu disse, muitos se matriculavam, mas muitos não permaneciam. Acabavam, de certa forma, desistindo, evadindo, o pai mudava de cidade, eu tinha que mudar de emprego, eu não tinha como manter o filho na escola, tinha que tirar o filho da escola para poder ajudar dentro de casa, no sustento da família, nas tarefas domésticas, enfim, N fatores que acabavam implicando na permanência desse aluno dentro da escola. E quando não, mesmo quando ele permanecia em sala de aula, ele não conseguia o sucesso escolar. Nós tínhamos muita retenção dentro do nosso ensino, dentro das nossas escolas. Então, o Plano Nacional tentou buscar soluções para essa problemática. E um outro foi a democratização da gestão do ensino público. Então, antigamente, a gestão ela era geralmente indicada por pessoas, questões políticas, e que, de certa forma, não estavam comprometidas com essa qualidade, com essa educação. Então, o Plano Nacional veio trazer essa democratização da gestão. Em alguns lugares, em alguns municípios, em algumas cidades, existe o concurso público, para que chegue a uma gestão escolar. Além do concurso público, quando não existe a questão da eleição do corpo, do trio gestor, daquele que faz parte da gestão da escola. Então, o Plano Nacional ele veio trazer uma mudança para a educação, como eu disse, a gente tinha um prazo aí de 10 anos, 9, 10 anos, de 10 anos, na verdade, para atingir essas metas. Essas são algumas metas, porque o plano, se vocês pararem e darem uma olhada, ele tem muitas, muitas metas que precisavam ser atingidas pela União, pelo Estado e pelos municípios. Desigualdade na escolarização, isso é um dado de 2007, a taxa de frequência de 0 a 3 anos. Então, aqueles que se intitulavam preta ou parda tinha 14,9%, o rural 6,4%, norte 7,5%, branco 19,4%, a urbana 19,6%, o sudeste 22,4%. 0%. Então, observem aí, comparem essa porcentagem de um e para o outro. Como é que estava a nossa desigualdade nesse período de 2007. Lembrem-se que a gente estava dentro do plano decenal de educação para tentar melhorar essa desigualdade. Dos pobres, 20% mais pobres, 10,2%, dos 20% mais ricos, 36,% conseguiu a sua escolarização, conseguiu finalizar o seu estudo. Então, a diferença era muito grande, existia uma discrepância muito grande. Existia aqui a desigualdade social, demonstrada dentro dessa porcentagem que vocês estão observando aí. Observem, era apenas de 0 a 3 anos, essa desigualdade. Ainda na DESCA de 2007, agora entre a 4 e 5 anos, a taxa de frequência. Como é que estava a frequência dos nossos alunos nessa faixa etária de 4 e 5 anos, isso no ano de 2007? Então, nós temos preta e parda, 68,2%, enquanto a branca, olha aí, 72,5%. Então, a diferença entre muito grande entre um e outro, entre aqueles que conseguiam frequentar a escola. O rural, nós temos 54,9%, enquanto o urbano, 73,8%.
O Sul, 56,9%, enquanto o Nordeste, 76,8%. Observem aí a diferença também. Então, são porcentagens gritantes, a diferença é muito grande aí. Dos 20% mais pobres, 61,9% frequentavam a escola, enquanto que 20% mais ricos, 89,4% frequentavam a escola. Isso no Brasil, né, essa porcentagem foi feita dentro de 70,1%. Então, a desigualdade era muito grande, né, precisava ser feito algo para mudar essa realidade dentro da educação. Não era justo que crianças tivessem sanado, tivessem tomado de si o direito de frequentar a escola, o direito de ter educação. Lembre-se, a lei dizia, a educação é direito de todos. Porém, esses dados demonstram que nem todos poderiam ou podiam acessar desse direito. Então, algo precisava ser feito para mudar esta realidade. Calamidade pública e dívida social. Só metade dos alunos conclui a 8ª série. Então, aqui mostra que o Estado tinha uma dívida social muito grande, e essa distorção, essa discrepância dentro daqueles que podiam estar dentro da escola era muito grande, que o Estado tinha uma dívida muito grande com esses brasileiros, com esses brasileirinhos, já que a Constituição de 88 dizia que eles deveriam ter direito à educação, e não qualquer educação, uma educação pública e de qualidade. Então, aqui vem dizendo, de acordo com o relatório da Unicef, de 10 de junho de 2009, na Folha de São Paulo, só metade dos alunos conclui a 8ª série. No Nordeste, 48,8% do ensino fundamental e 44,6% do ensino médio. No Sudeste, 70,9% do ensino fundamental e do ensino médio, 59,7%. Isso o Sudeste. No Sul, 62,6% e 46,9%. O Norte, 28,7% e 45,2%. Do Brasil, 53%, no total, né, dos brasileiros pesquisados da época, 53,7% concluiu o ensino médio, o ensino fundamental, desculpe aí, enquanto que apenas 50,9% concluiu o ensino médio. Então, compare os dados, a gente percebe que os mais afetados aí seriam o Nordeste e o Norte. São com os que têm menores taxas de conclusão da educação, de conclusão dos seus estudos. Isso de acordo com a Unicef de 2009. Mas por quê? Né? Por que tudo isso se dava? Onde é que está o X da questão? O que precisava ser feito para mudar essa realidade? Então, o que contribuiu para chegar a esse cenário que nós apresentamos ali atrás? A educação e as elites no país. Então, a Tânia Bacelar já dizia, o Brasil nunca teve um Estado essencialmente provedor da educação, saúde, saneamento básico, etc. Isso foi dito em novembro de 2007. Será que de lá para cá o Brasil conseguiu sanar essa lacuna? Será que ele conseguiu, de fato, ofertar uma educação, uma saúde, um saneamento básico, entre outras políticas públicas, de fato de direito, como diz a lei? Então, em pleno século XXI, as elites nacionais não têm essa sensibilidade, o Estado sempre se negou a assumir essa tarefa. Então, a gente já percebeu isso, né, mostrando o histórico da educação, do financiamento da educação, que a educação nunca foi prioridade no nosso país. Sempre que se tem a oportunidade de mexer na educação, aliás, de se mexer nas políticas públicas, a primeira a sofrer é sempre a educação, porque a educação nunca foi prioridade. E é por isso que a gente tem essa realidade que a gente vivencia, infelizmente, até hoje. Porque quem, de fato, deveria assumir essa responsabilidade, o Estado, né, a Constituição de 88 já diz isso, que é a responsabilidade do Estado e da família, prover uma educação de qualidade. O Brasil nunca se importou com isso, nunca conseguiu atingir a sua meta. Mesmo com o plano decenal da educação, que tinha suas metas para serem atingidas, o Brasil não conseguiu atingir, não. Deixou muito a desejar.
por conta de não colocar a educação em primeiro lugar. A educação nunca foi prioridade no Brasil, não sei se algum dia vai ser. Prova disso é a realidade que a gente acompanha hoje no nosso contexto. Os brasileiros, aliás, a educação tem sofrido algumas sanções, algumas punições, né, diminuição nas suas verbas, no seu repasse. Isso não só na educação básica, como também na educação de nível superior, de respeito às pesquisas. A gente tem sofrido alguns baques, né? E não é só nesse governo, os governos anteriores também. Então, porque a educação nunca foi prioridade. A gente sabe que para que um país se constitua um país rico, um país de igualdades sociais, começa-se com a educação. Sem educação, não somos ninguém, não somos nada. Agora, 4 causas e heranças perversas, né? A gente percebeu, nossa primeira aula, quando a gente falou a questão do histórico da educação, como as políticas públicas, como elas caminharam para chegar até aqui, que muita coisa interviu para que a gente tivesse uma educação pública de qualidade, para que a gente tivesse um financiamento de fato, que fosse ajudar a atingir essa meta, né, da educação. E aqui eu vou mostrar algumas dessas causas, né, dessas heranças que contribuíram para que a gente tenha chegado até este momento. Primeiro, o financiamento insuficiente, né? O bolo é partido de várias formas, mas o menor pedaço é para a educação. A gente percebe esse pedacinho lilás ali, que representa a educação. Então, o financiamento para a educação nunca foi suficiente. Então, financiamento pouquíssimo, vamos dar daqui, mas vamos tirar dali. Não temos verbas, não temos como financiar a educação. O Brasil tem a dívida externa, o Brasil está falido, então não temos como colocar mais imposto para financiar essa educação. Então, vamos diminuir o pedaço do bolo. E depois a má gestão da educação. A história demonstra que as pessoas que estão à frente da gestão da educação no Brasil, infelizmente, não têm um compromisso com a educação. Alguns até mesmo não sabem nem por onde começar. Então, acabam gerindo de má forma a educação. Não fazem um bom financiamento. Então, a ilustração mostra aí, pessoas de bocas amarradas, sem poder discutir, sem poder se expressar, outro com olhar triste, outro com olhar assustado, porque aquilo que era de fato de direito que deveria chegar até ele não chega. Então, aí temos 2 causas. Primeiro, o financiamento insuficiente, e a segunda causa, a má gestão da educação. Então, quem acompanha, não só de hoje, mas de anos anteriores, de governos anteriores, a questão do financiamento e das pessoas que estão ali no Ministério da Educação, que estão nas secretarias de educação, como é que faz essa gestão da educação e como é que ela chega até nós. A outra, a questão da escravidão do Brasil, contribuiu muito para que a gente tivesse essa desigualdade social, aquelas porcentagens de desigualdade social que eu demonstrei para vocês no slide anterior, para que nem todos tivessem acesso à educação. A escravidão representa a minoria, aliás, os pobres que não tiveram acesso à educação, eram pessoas que tinham direito à liberdade, quando as leis surgiram, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, a lei áurea, mas que não tinham como acessar a educação, eles não tinham direito à educação. Então, muitas pessoas ficaram fora da educação. Então, isso contribuiu para que a gente tivesse uma educação de má qualidade dentro do Brasil. E depois a economia primária, as monoculturas, onde tirava as pessoas da escola, porque, como eu disse, elas tinham que contribuir com a subsistência da família, então elas prefeririam trabalhar do que estar na escola. Muitos pais diziam na época que a educação não é para o meu filho, não vai levar meu filho a lugar nenhum, meu filho tem que me ajudar, tem que me ajudar no trabalho para ajudar a sustentar a família. Então, tudo isso contribuiu para o Estado, para o gráfico, para a realidade da educação, em que ela chegou até esse momento das desigualdades sociais, da defasagem da matrícula, do número de pessoas que tinham acesso a essa educação. Então, a gente percebe que é uma história longa na nossa realidade da educação, em que ela precisa ser
desconstruída. Ela precisa ser repensada, analisada, para ver de que forma nós podemos, de fato, garantir o que a lei diz, né, que é uma educação de qualidade, o acesso à educação a todo brasileiro, sem distinção, sem as suas desigualdades. Então, essa ferramenta é um Sistema Nacional de Educação Básica com Qualidade. Então, aqui são algumas leis, as leis prioritárias dentro da educação. Aqui nós temos a Constituição Federal de 88, que fala sobre os princípios, competências e o financiamento. Tudo isso é descrito na nossa, descrito, aliás, dentro da nossa Constituição. Nós temos a LDB de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que veio para organizar a educação no Brasil. Ela nos mostra um norte de como deveria caminhar, se constituir, se construir a educação no Brasil. Temos de 2001 a Lei 10.172, que é do Plano Nacional de Educação. Foi uma lei muito construída e que veio contribuir para que, porque na verdade o Brasil precisava de um plano de educação para mudar a realidade em que ele se encontrava naquela época. Então, foi necessário se construir esse Plano Nacional de Educação, que surgiu lá em 2001. E aí nós temos o Fundef e o Fundep, a Emenda Constitucional 14 e a Lei 9424 de 96, e a Constituição Federal 53 e Lei 11.494 de 2007, respectivamente, Fundef e Fundep. E nós temos a Lei do Piso Salarial Nacional, que acho que a maioria deve lembrar de quando foi constituída, em que ano, pelo menos. É o 16 de julho de 2008, onde diz que deveríamos ter um piso salarial, tentando melhorar a questão do salário, né, dos profissionais do magistério. E, por fim, o Fundo Pré-Sal e o fim da DRU, na educação. Então, essas aqui são as principais ferramentas, são leis que a gente precisa ter como profissionais da educação, e pelo menos, se não memorizar tudo, aprender tudo, mas são leis que a gente precisa ter um conhecimento, procurar ler, se aprofundar, e são leis que são de cabeceira mesmo. A gente precisa ter esse arcabouço, para qualquer dúvida, a gente precisa estar aí verificando, analisando, lendo, estudando, a gente precisa ter conhecimento, né, dessas ferramentas. Aí nós temos aqui o que aconteceu nesse período, né? O que houve? Essa canção aqui, eu não sei se vocês conhecem, é uma canção Carolina, de Chico Buarque. Suzy, minha filha, dá um tempinho. Carolina, de Chico Buarque. Só um minutinho. Thalia, pega a Suzy aqui. Onde ele diz, o tempo passou na janela e só Carolina não viu. Então, se a gente não parar para analisar o cenário, o contexto histórico no qual a gente está inserido, a gente vai ficar igual a Carolina. Ficar na janela, o tempo passa, a gente não observa, a gente não percebe, não acompanha essas transformações. E não é isso que nós queremos. Enquanto gestores, enquanto profissionais da educação, a gente quer mais do que observar na janela. A gente quer participar dessas transformações, desses acontecimentos, desse contexto histórico. E quem não conhece a música, eu oriento que baixem e ouçam, porque tem uma letra muito bonita, ela é uma letra muito interessante. E como eu disse, a gente não vai querer ficar como Carolina, observando. Mas o que passou nessa janela, nesse contexto histórico, que a gente não percebeu? Os tempos mudaram, se a gente perceber e analisar tudo que foi dito, nas nossas aulas, a gente vai perceber que muita coisa mudou de lá para cá. É claro que a gente ainda não chegou no ideal, ainda tem muito para ser mudado, tem muito para ser construído, mas nós não podemos ser igual Carolina, ficar na janela só observando. Então, de 1945 até 1973, a economia predominante no mundo era a economia da produção, com o Estado atuando junto aos movimentos e interesses privados. Quem não lembra disso, né? Após 1973, sobretudo em 1980, cresce a multiplicação das riquezas divorciada da produção.
os interesses de grupos em concederem empréstimos e comprarem títulos que rendem juros e em conseguir isenções tributárias tomam proporções enormes nas relações da centro-periferia. Esse é um contexto histórico e financeiro, né? Quem viveu nessa época compreende muito bem isso do que nós estamos falando. E se a gente não parar para pensar e analisar esse contexto histórico, a gente não vai entender como que chegamos a esse cenário atual que estamos vivendo hoje. Então, por isso que Chico Buarque diz, o tempo passou e só Carolina não viu. A gente precisa perceber essas mudanças, precisa analisar essas mudanças, para que a gente não, como diz aqui, caia em análises ingênuas e faça comentários que, na verdade, não chegam à essência do que, de fato, a educação, as transformações e o contexto que a educação viveu nesse tempo todo. A voracidade do mercado pelo juro. Aqui a gente vai falar um pouco da questão financeira, né? Iniciamos lá no slide anterior e vamos continuar nesse. Então, John Maynard Keynes, de 1933, ele diz: as regras destrutivas das finanças são capazes de apagar o sol e as estrelas porque não pagam dividendos. Então, essa questão financeira, se a gente não tiver cuidado, é o que ele diz, apaga o sol e as estrelas. Fica numa escuridão total. Sem dividendos, sem dinheiro, como ele vem dizendo aqui, na Carta Capital, em 16 de abril de 2003, não tem como a gente ter uma educação pública de qualidade. Esse financiamento de educação, a gente precisa tomar cuidado com as questões dos juros. Os nossos gestores têm que prestar atenção nisso. Em como financiar a educação, para onde buscar financiamento, com quem eu vou buscar ajuda, o que eles querem em troca. Estão querendo o Brasil? Será que eu vou ter que entregar o Brasil de mãos fechadas? Com que intenção eles financiam a educação brasileira? O que se espera em troca? Então, o Keynes, ele traz essa reflexão. A gente precisa entender, porque senão, se a gente não compreender, a gente acaba sendo destruído pelas finanças, a gente não tem compreensão desse contexto, né, de que forma isso se dá. Desigualdade de renda e riqueza comunicada à Previdência, número 14 do IPEA. Então, entre 2000 e 2007, foram gastos pelo Tesouro Nacional os seguintes quantitativos. Só de juros, 1,267 trilhão. Na saúde, 315 bilhões. Na educação, 149 bilhões. Investimentos, 93 bilhões. Isso as questões de juros, onde entra a saúde, a educação e os investimentos. Então, é aquilo que a gente já está dizendo. Se você não observar as regras da finança, você acaba sendo devorado. O sol e as estrelas são apagados e você fica na escuridão da dívida, né, sem poder enxergar, sem poder visualizar uma saída. Então, no Brasil, de 1994, 2000 e 2010, 16 anos de estabilidade inflacionária. Quem não lembra da época da inflação, né, que todos nós sobrepassamos e que parece estar mais atual do que nunca isso para nós atualmente. Elevação progressiva da carga tributária e da dívida pública em relação ao PIB. Ampliação da dívida em títulos públicos. Brutal e prioritária transferência de receitas do Tesouro para os encargos da dívida dos seus credores. Relação entre o aumento do endividamento e as políticas macroeconômicas. Então, esse período aí foi um período negro, né, dentro do financiamento, dentro da gestão financeira do Brasil. Foi um momento vermelho, um momento muito complicado, principalmente no que diz respeito ao financiamento da educação. Os empréstimos e a dívida pública. A evolução da dívida deixa clara sua subordinação política das taxas de juros. A dívida saiu de 29,2% para 42,6% do PIB, Produto Interno Bruto. Acho que vocês sabem o que quer dizer PIB, Produto Interno Bruto, entre 1994 e 1998. Olha o salto que deu aí. No total, no período, subiu de 11,54% para 35,4%. Então, houve um aumento muito grande, né, desses juros no que diz respeito à nossa dívida pública.
Então, a carga tributária no Brasil cresceu na última década, porque as despesas públicas com juros cresceram demasiadamente. Então, as nossas despesas subiram, em contrapartida, nossos juros também aumentaram. Então, apesar das privatizações dos anos de 1990, que foram justificadas, porque seria utilizada para reduzir a dívida pública. Então, usou-se o discurso da privatização, privatizou-se muito nessa época, buscando diminuir a dívida pública. Eu não sei se fez muita diferença, não. Na minha opinião, nada mudou. A dívida pública continua aí muito alta. Então, o contexto por trás da educação. Em 1988, a Constituição Federal, a financiarização da economia está se consolidando no mundo. Em 1994, Plano Real e até 2002, privatizações, crise cambial, elevação dos juros, livre circulação de capitais, injeções tributárias e explosão da dívida pública. Em 1999, acordo com a FMI, saques em dólares, regra duras de controle de gastos, pagamento dos compromissos da dívida pública. Então, o Brasil só foi virou tipo um círculo vicioso, ele só foi se arrolando cada vez mais em dívidas públicas. E em 2001, em 2000 tivemos a Lei de Responsabilidade Fiscal, e em 2001 o Plano Nacional de Educação com metas e objetivos. Será que ele conseguiu atingir? Como ele ia fazer isso? Será que nós conseguimos mudar a realidade da nossa educação com esse Plano Nacional, apesar de estarmos arrolados em dívida? Então, e a luta de interesses que vai definir como serão divididos esses recursos. Se vocês observarem no slide, demonstra como é que vai ficar esse dividendo, essa divisão, e como é que nós vamos conseguir vencer. Então, vou deixar aqui para uma análise para vocês verificarem esses dados e perceberem onde é que entra aqui a questão das despesas, principalmente no que diz respeito à educação. Olhem, analise, e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse slide. Nós temos projeto de lei para orçamento de 2010. Aqui nós temos saúde, educação, esse verdinho aí que está 12,7%. Nós temos o PAC, 14,1%, Bolsa Família, 7,9%, e outros com 35,9%. Esse é o projeto de lei para 2010. As renúncias tributárias a favor da renda do capital. Nós temos isenção do imposto de renda, da remessa de lucros e dividendos ao exterior. Em 2005, nós temos, segundo o Banco Central, que as remessas das multinacionais somaram 12,7 bilhões de dólares. Nós tivemos um câmbio de 12,7 bilhões vezes 12,34 reais. O imposto de renda nós teríamos 4,5 bilhões de arrecadação. Então, aí está o nosso cenário, como é que ele se apresentou aí, nesses momentos cruciais em que o Brasil se encontrava. E aqui a gente vai ver o financiamento da educação, um dos desafios mais importantes enfrentados para um projeto de sociedade. Então, a gente percebeu que de lá para cá, até chegarmos aqui, a educação vem sofrendo alguns sérios problemas no que diz respeito a se manter de pé para garantir essa educação de qualidade. Então, aqui no artigo 12, a gente vai voltar a falar sobre isso, da Constituição Federal. Diz que a União aplicará nunca menos de 18%, os estados, Distrito Federal e municípios 25% no mínimo, na manutenção e desenvolvimento do ensino. A Lei 214 estabelece o Plano Nacional da Educação de duração plurianual, onde observa ali qual é o seu principal interesse: erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica do país. Então, de lá para cá, até chegar aqui, muitos tentaram fazer, muitas coisas foram mudadas dentro da educação, a gente presenciou algumas dessas mudanças, algumas deram certo, atingiram o objetivo, outras não, deixaram a desejar. E aí a gente ainda precisa
ter alguns pontos que a gente precisa atender, né, que a gente não conseguiu chegar até aqui. Cadê a prof? Mas eu ia perguntar agora se era o meu telefone que estava com problema, ó. Até Ela agora, ainda não não, entrou. até agora ela não entrou. Acho que ela se confundiu alguma coisa. Oi, Adriana, boa noite. Por onde você anda? Aqui, bebê. Professora, cadê você?
Joilson? Joilson? Até ele tomou Doril agora, o juiz. Rapaz, verifiquem depois se a aula vai ser gravada, tá? Eu vou fazer a atividade da outra. É isso que eu tô fazendo, mano. Que eu não tô perdendo tempo, não. Agora, eu vou fazer, porque está um tempão esperando sempre, mano. Menino, vai ficar pouca gente nessa turma dela. Eu também tô querendo fazer a minha. Vou fazer a outra. Pronto, todo mundo. Bora. Lembra quando a gente estudava lá no fundamental, no médio, todo mundo se acertava, bora sair, bora todo mundo embora. Dizer que acabou, professora, a senhora deu sinal de vida, todo mundo pegou o beco. Rosânia, tu tá muito caladinha, cadê tu? Ela já entregou, agora ela tá só charlando. Verdade, Já Sapé. entreguei já o meu. Ontem à noite, de madrugada, eu mandei pra ela. Tá. Desse jeito, né? Abandonou a facção, tá vendo? Não, Né? Eu falei, Rosane, cadê esse teu trabalho? Eu já enviei ontem, bandida, cadê que tu não jogou lá nesse grupo, hein? Deixa ela. Aí não, eu vou colocar hoje, que eu pensei que era pra entregar ontem. Eu falei, tô vendo mesmo. eu entreguei de madrugada, eu tava no notebook. Aí de manhã que eu passei pro celular e mandei lá. Caramba! Agoniada, hein? Tá doido. Eu pensei que era ontem, né? Eu pensei que era até domingo pra enviar. Eu peguei e enviei. Não dá nem pra mim dizer que eu não sabia que a atividade era hoje, que ela vai olhar. Eu já vi a mensagem lá no grupo. Né? Ai, ai. Chegou! Chegou a professora. Professora, a gente já tava se arrumando pra sair, ó. Já tava se combinando. Olha aí. A Adriana não pode nem falar que ela entrou agora, né? Tá vendo como a professora sente a falta da gente? Essa sala tava quieta, olha. Foi só a gente entrar, mana. Foi só falar aqui, ficar falando que ela apareceu. Olha aí. Presta atenção que ela tá explicando. Calma aí. Vai chegar o momento. Eu não tô ouvindo nada. Meu microfone estava desligado, tá normal agora? Agora. Sentiu nossa falta, prof? Senti, semana passada e agora no início. Falei, cadê essa galera que não aparece? O grupo fica tão quieto, né, professora? Fica mesmo. Onde foi que eu parei para saber se eu já finalizei ou se falta eu para repassar alguma coisa? Quem estava assistindo me diz aí. Minha cachorra daqui do meu lado pedindo comida. Tadinha dela, tá com fome. O quê? Ela tá com fome. Não tem nada pra comer? Tem, põe ração pra ela lá. Alguém me diz onde foi que eu parei? Professora, só a senhora mostrando aí o seu slide para ver. Tô vendo vocês na aula aí, não sabe nem onde parou o slide. Acho que tava todo mundo no banheiro assistindo a novela. Deixa eu ver se já começou. Verdade. Onde você estava? Onde você estava, marido? Não, assistindo o Comendador. Tá fazendo uma atividade da outra turma. Sacanagem. Olha aí, Joilson. Mas Coitada da professora. A professora tá sendo sabotada, coitada. Ainda bem que a professora não escutou o que a gente estava falando antes aqui. Tô terminando. Já quero saber. Me envia, Wenderson.
Isso tá gravando, vou mandar ele dizer para mandar isso lá para outra turma, que vocês estavam colando do trabalho. Vixe! Agora tem esse negócio de gravação. Joilson, corta. Vou dizer para ele que estava gravando tudo. Minha cachorra está chateada com vocês, que ela quer comer, vocês não deixam colocar comida para ela. Deixa eu voltar aqui no slide. E achei. Tem esse aqui. Esse do Não. Fundex. Mais Antes desse? Isso. Aqui. Credo, eu tava falando todo esse tempo sozinha? Tava. Eu, hein? Thalia, pega as suas aqui pra mim, por favor. Aí, eu acho que Tava era... nos gráficos, professora, se eu não me engano. Eu não acredito que eu falei tudo isso e vocês nada de me avisar. Eu aqui falando sozinha. Peraí, eu acho que não. Tava bem por aí por perto. Eu acho que eu já tinha dado os gráficos. Mas vamos lá, vou voltar daqui e a gente continua. Passa uma pra frente aí. Não. Ih, eu voltei do início. Espera lá. Aqui eu já tinha dado. Aqui, eu falei lembro da música? Eu falei Sim. também. Passa. E Aí, Aqui. dívida pública. antes, Era nesse. Não, passa aí mais um. Aí, aqui nesse. isso. Falou Era- aí, depois passou pro outro gráfico. Ah, tá. Então vamos lá. Deixa eu voltar tudo de novo que eu já disse. Brincadeira. O contexto por trás da educação. Então, aqui ele traz uma questão da legislação, como se construiu essa educação. Aqui nós temos a Constituição Federal de 88, onde ele fala sobre o financiamento da economia, como ele estava se consolidando no mundo e como que deveria ser feito isso voltado para a educação no Brasil. Em 94, nós temos o Plano Real, que vai até 2002. Nesse período acontecem as privatizações, a crise cambial, elevação dos juros, enfim. Aqui nós temos a explosão da dívida pública. Em 99, foi feito um acordo com a FMI, saques em dólares, regras duras. O Brasil começou a se endividar um pouquinho mais aí nesse ano. Nós tivemos que tentar pagar essa dívida pública fazendo uma outra dívida. Quem é funcionário público sabe muito bem como é que isso acontece. Pega um empréstimo para pagar uma dívida e acaba se enrolando em outra dívida. Isso também aconteceu com o Brasil. Em 2000, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. E em 2001, nasce o Plano Nacional de Educação, que tem metas e objetivos a ser atingidos. Mas como que isso ia ser atingido? Como que isso deveria ser feito? Alguém quer falar? Tem o microfone aberto aí. E aqui estão os gráficos, que vocês disseram que foi onde vocês não conseguiram visualizar. Então, esses gráficos, ele vem falando a questão da luta de interesse, que vai definir como que vai ser dividida a questão do orçamento, para as dívidas públicas, para a contenção de gastos públicos, como isso deveria ser feito. Então, aqui nós temos uma porcentagem, dê uma olhada aí nesses gráficos, ver como é que era feita essa questão dessa distribuição de renda. Aqui nós temos o projeto de lei para o orçamento de 2010, como é que deveria ser distribuído esse financiamento, essa questão orçamentária. A educação nesse meio tudo aí ficaria apenas com 12%, a saúde com 29,4%, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o Bolsa Família com 7,9%. Aqui nós temos as renúncias tributárias a favor da renda do capital, como é que isso deveria ser feito e como, de certa forma, nos ajudou a, como é que eu posso dizer, a questão da dívida pública. Nós temos a Lei 9249 de 95, onde diz a isenção do imposto de renda da remessa de lucros e dividendos ao exterior. Então, houve uma isenção aí para tentar diminuir essa dívida pública. Em 2005, o Banco Central
diz que as remessas multinacionais somaram 12,7 bilhões, maior montante desde 1947. O câmbio, em 30 de dezembro de 2005, foi de $12,7%, enquanto que o nosso real, vezes o nosso real, de 12,34. Aqui nós temos o desafio da educação, aqui mostra a lei, que nós já estudamos várias vezes, né, já falamos sobre elas, de como deveria ser feito e qual o objetivo desse financiamento para a educação. Dentre eles estava a erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, para que todos tivessem acesso à educação, a melhoria na qualidade do ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e tecnológica do país. A educação deveria atender todas essas questões. Então, nós temos aqui a emenda constitucional de 96, que é o Fundef, né, vem dizendo o que ela promulgava, o que ela buscava atender com a lei do Fundef. Nós temos a emenda, a Constituição Federal, a emenda constitucional 53, né, que foi justamente com essa emenda que veio criar o Fundeb em 20 de dezembro de 2006. Então, nós tínhamos o Fundef e agora chegamos no Fundeb. Então, diz que até o 14º ano, a partir da promulgação da emenda constitucional, os estados do Distrito Federal... Tira ela, minha filha. Destinarão parte dos recursos a que se refere o artigo 212 da Constituição Federal. Então, os fundos referidos no inciso 1 no caput desse artigo serão constituídos por 20% dos recursos. Aqui vem trazer mais o Fundeb, né, a gente já viu sobre isso na nossa aula anterior. Aqui vem falando sobre as tarefas que a sociedade tinha que cumprir. Lembre que a Constituição fala que a educação de qualidade é tarefa tanto do Estado quanto da sociedade. Então, se nós vivemos numa gestão democrática, a sociedade não deveria ficar fora deste processo. E ela vem constituir de algumas tarefas. A primeira seria o censo escolar, com acompanhamento social. O censo ele não deveria ser somente números, ele deveria tornar mais humanizado aquele aluno, que é meu aluno que está chegando na escola. É de onde ele vem, qual realidade ele está inserido. É quilombola, é ribeirinho, é indígena, possui uma deficiência, é deficiente, vem de um bairro periférico, precisa do transporte escolar. Que tipo de transporte ele necessita para chegar até a escola? Então, eu precisava ter essa informação social. Então, a sociedade, aqui representada pela escola, ou a escola representando a sociedade, ela tinha a responsabilidade de colocar essas informações dentro do censo, para que eu pudesse conhecer o meu aluno, conhecer aqueles que tinham acesso à educação. Parou de estudar? Quando parou de estudar? Por que parou de estudar? E a segunda tarefa seria fortalecer o conselho do Fundeb. Nós tínhamos que ter um conselho, mas não apenas um conselho pro forma. Esse conselho deveria ser um conselho atuante, deveríamos ter uma equipe de acompanhamento, né, dos gastos da educação via os conselhos. Tinha que se constituir os conselhos escolares, aqui mostra a importância desse conselho, a importância dos fóruns. Tinha que ver as conferências deveriam ser deliberativas. Os municípios, os estados deveriam construir os seus planos municipais e estaduais de educação. Tinha que ter metas e mecanismos de avaliação regular. Nós estamos próximas de uma avaliação dessas, né? Esse ano vamos ter. Tínhamos que monitorar a educação no PPA, na LDO e na LOA. Como é que a educação estava sendo financiada? Quais eram os percentuais de financiamento destinados à educação dentro dessa legislação orçamentária? Então, esse monitoramento, esse acompanhamento é de responsabilidade da sociedade. Então, com o novo Plano Nacional, agora de 2011 a 2020, a sociedade tinha a responsabilidade de inclusão e qualidade com responsabilidade penal e mínimo de 10% do PIB para a educação. Tinha que fazer a revisão da Lei da Receita Federal, nós tínhamos que constituir os comitês nacionais e estaduais, tínhamos que ter uma nova macroeconomia para desenvolvimento de políticas públicas, né, de emprego e de infraestrutura,
o sistema de gestão democrática a partir da LDB, constituições estaduais e municipais. Então, todo esse acompanhamento, todas essas tarefas são, aliás, de encargos da sociedade. Aqui são as referências que vocês quiserem ler e acompanhar. Esse é um livro muito bom. A distribuição, Evilásio Salvador, a distribuição da carga tributária, quem paga a conta. Então, a arrecadação de onde vem, gastos públicos para onde vão. Aqui é a referência que vocês poderão estar verificando depois. Essas informações. E aqui estamos nós novamente. Finalizei lá a apresentação. Sei que foi muito extenso hoje, porque é um assunto um pouco extenso e polêmico, como eu falei novamente. Mas aí vocês vão ter um tempinho para falar sobre o que foi colocado até aqui. Já falei muito, agora a vez de vocês. O que vocês acharam da aula de hoje? Qual a dúvida? Qual a contribuição de vocês? Agora fala, joga a bola para vocês. Vamos lá? Vou escolher a pessoa? Vou fazer sorteio? Decidei. Vou pegar uma água, já venho. Olha aí. Estou ouvindo. Voltei. Vamos lá? Quem vai ser o primeiro? A primeira. Vocês perceberam, né, que o Brasil ele teve um longo processo, né, a chegar até aqui. Muitas discussões foram feitas. A sociedade organizada teve uma importância muito grande neste processo. A gente diz que sem organização não é possível. E a sociedade não percebe a força que ela tem, mas ela tem muita força nesse sentido de contribuir, de construir as políticas públicas. Então, não foi fácil, né? Houve muitas brigas, muitas pessoas machucadas, muita coisa aconteceu para chegar até aqui. Mas a sociedade, de certa forma, ela acabou tendo uma vitória. Como a gente percebe, a educação ela não era direito de todos. Mesmo a Constituição dizendo que todos deveriam ter acesso, ter direito a uma educação pública de qualidade, nem todo mundo tinha direito ao acesso. Muita gente ficou de fora da educação. E se vocês prestarem atenção nos gráficos, onde estava essa maior discrepância no acesso à educação? Quem era, né, o brasileiro que mais sofria por não poder chegar até a educação? Onde ele se encontrava? Região norte e de renda baixa. Exatamente. Norte e nordeste era quem mais sofria. E por que vocês acham que, principalmente essas regiões de norte e nordeste, eram o que menos tinham acesso à educação? É a região onde concentra menos indústria, né? E mais monocultura, mais agricultura. A região de matéria-prima, primeira, né? Primeira matéria-prima. Alguém mais concorda com o Anderson ou discorda? Dendê é prova. Dendê é prova disso. Apesar da região norte ser uma das regiões mais ricas do Brasil, infelizmente é um contraste muito grande, porque temos as maiores riquezas minerais, mas ao mesmo tempo somos explorados de forma que as nossas riquezas todas vão embora, não é feito investimentos aqui, e o principal, os trabalhadores daqui só servem como mão de obra, e aquela mão de obra que não é uma mão de obra capacitada. Isso tudo que remete ao histórico cultural também, no qual a professora acabou de falar, nós não tivemos acesso ao estudo.
De que forma não se teve acesso? Naquele período eu entendo que antigamente as pessoas elas se preocupavam mais com a sobrevivência, com a subsistência, de forma que o estudo, a educação, se tornava como algo que não era de grande importância. Com essa situação, a região norte, mesmo com todas essas riquezas, até hoje, porque isso vem desde lá do passado até na nossa presente atualidade, continua sendo também uma região na qual se concentra as grandes riquezas, mas o maior número de pessoas com os menores salários, o maior número de pessoas com menos capacitação e o maior número de pessoas que, infelizmente, em algumas situações hoje em dia não procuram se especializar. Isso tudo incorre de quê? Às vezes a pessoa cedo arruma uma família, precisa sustentar essa família, prioriza o trabalho braçal, o sustento da família, ao invés de priorizar também a questão do estudo de uma capacitação melhor. Então, tudo existe um porquê. Nossa região, além de ser a mais explorada, é a região em que poucos recursos ficam para que possa ser remetido de volta para a população, essas benfeitorias. Correto, Gleice. Alguém mais? Exemplo dessa exploração, professora, nós temos as nossas beneficiadoras de energia elétrica, e os que estão longe pagam menos, os que estão perto pagam mais. Não sei como essa matemática acontece. Quem é que está mais perto nesse caso? Nós. E também Exatamente. os minérios. Eu passei em Marabá uns dias atrás aí, e eu achei incrível um trem com mais de 200 vagões, todos os vagões cheios de minério, e a gente não vê praticamente o resultado dos impostos, né, que é gerado com essa benfeitoria aí, com esse beneficiamento desse minério, e os royalties que chegam para o Estado, e a gente não vê, por exemplo, chegar até nós. É verdade. Essa distribuição de renda, gente, ela é muito grande, essa má distribuição, na verdade. Isso não é de hoje, essa é a nossa realidade, infelizmente. A gente fala que nós estamos, eu costumo dizer que Norte e Nordeste, claro, toda região do Brasil tem suas riquezas, são riquezas diferenciadas, mas eu costumo dizer que Norte e Nordeste, na minha opinião, é quem mantém o Brasil de pé, quem constrói o Brasil. E as maiores desigualdades estão aqui, nessa região Norte e Nordeste. E a gente não entende o porquê. Mas isso é todo um contexto histórico, cultural que vem se construindo. Aqui mesmo, no ano de 2021, finalizando 2021, a gente dá escuta, somente quando estávamos, isso antes da pandemia, quando estávamos na aula presencial, da estuda pai e mãe dizendo que o filho vai ter que tirar o filho da escola, porque o filho precisa de trabalhar para ajudar no sustento da família. Então, a filha, principalmente, precisa ficar em casa cuidando dos irmãos, enquanto a mãe ou o pai vai trabalhar. Então, se a educação ela não é prioridade para os nossos governantes, para as nossas famílias também não é. Então, quando se tem o primeiro problema, isso falo de um contexto social, não culpa as famílias por isso, mas dentro do contexto social, o primeiro a ser afetado, a ser abalado, é a educação. Se vocês observaram no slide anterior, nós tínhamos muita evasão escolar, muito abandono escolar. Principalmente na questão da educação infantil, 0 a 3 anos, que dizia que a criança ia para a escola só brincar, só cantar. Para que eu ia mandar meu filho para a escola? Ou então se colocava, quando começava a brincar, a cantar, porque eles acham que isso na educação, tiravam o filho da escola. E quando estava maiorzinho, no fundamental, principalmente no espaço rural, quando chegava às safras, precisava se trabalhar na colheita, isso eu digo na nossa realidade aqui em Tomé Açu, as crianças eram tiradas da escola porque precisavam
ajudar os pais no trabalho, na renda. Então, é algo muito cultural. O brasileiro não aprendeu ainda a priorizar a educação. Isso a gente observa hoje dos nossos governantes, eu estou falando de forma geral, sem questões políticas envolvidas. Que a educação por si só, a educação ainda não é prioridade dentro do nosso Estado. Nós estava falando do royalties. Muitos estados recebem, outros até que não, mas que recebem dificilmente faz o repasse para a educação, porque a lei diz, a questão do pré-sal, a questão dos royalties, eles devem ser repassados para a educação. É um dos impostos, do qual constitui o financiamento da educação. E a gente não vê, como o Anderson falou, a gente não vê chegando na educação, aparecer para nós. Então, quando se fala que devíamos que a educação é direito de todos, uma educação pública, uma educação humanística, deveria preparar principalmente para a formação, para o trabalho. Onde é que está essa formação? Onde está a formação humanística? Será que os planos nacionais da educação, as nossas metas do plano nacional, no caso dos nossos planos municipais, o nosso plano municipal de educação de Tomé-Açu, será que as nossas metas foram atingidas? Em que pé anda a educação? Vamos trazer aqui para nós, para o nosso centro, para mais perto de nós. Em que pé anda a educação dos tomé-açuenses? Vocês podem me responder? Professora, eu não cheguei a ter o plano assim com bastante ênfase do início ao fim, mas pelo que o que eu já estudei, o que eu já participei, com conferência de municipal de educação, a maioria dos nossos planos ela é utopia, ela é bem utópica, porque o nosso plano tem que ser realizado ou pelo menos planejado de acordo com a nossa renda, com o que o município arrecada, no caso aí do censo escolar e demais ações. E como que a gente vai sonhar, sendo que a nossa fatia é tão pouca, como você já colocou nos gráficos aí, desde lá de cima, a nível nacional, federais no caso, estados e municípios. Aí a gente fica amarrado com esses orçamentos que são muito baixos para executar as ações, estratégias e metas que na realidade não pode ser executada porque não tem como ser executada. Entendeu? Aí nós temos que priorizar de acordo com o que o município pode, digamos assim, realizar. Então isso fica muito complicado. E nos eixos, que é realizado esses estudos, essas estratégias, principalmente na área de financiamento, quando a gente vai lá para o PCCR, que a gente planeja e gostaria que algumas leis fossem, de fato, executadas, aí a gente fica de mãos atadas, porque sempre os orçamentos eles estouram com relação à comparação com a arrecadação que o município tem. Correto. Muitas das questões que são colocadas lá são difíceis de atingir. A maioria das vezes se dá justamente pela essa questão financeira. Para se fazer uma educação, gente, de qualidade, é algo muito caro. Não é fácil. Algumas coisas precisam ser melhoradas, infraestrutura, formação dos professores, materiais didáticos pedagógicos. Tem a contrapartida das outras políticas públicas, saúde, a questão do lazer, da cultura. São políticas públicas também que têm que chegar ao nosso alunado, à nossa sociedade. E, às vezes, se essas políticas públicas não chegando, fica difícil da educação fazer a sua parte. Então, naquilo que eu falei agora, alguns pais preferem tirar seu filho da escola porque não tem onde deixar ou com quem deixar. A gente fala em formação para o trabalho. A educação sozinha ela não consegue atingir esse objetivo. Precisava que as demais políticas públicas fossem também trazidas para o meio de campo, trazidas para jogo.
se vocês observarem no gráfico anterior, a saúde, ela tem um financiamento, um repasse maior do que a educação, né? Porque sem saúde ninguém consegue fazer nada. Nossos jovens deveriam ter no seu contraturno, não estou falando de escola de tempo integral, estou falando da escola regular, mas um lugar para praticar um esporte, um lugar para sentar com seus colegas numa roda de conversa e fazer uma leitura, um lugar para fazer um curso, né, para se especializar quando se fala em formação para o trabalho. Então, a gente cobra muito da educação e esquece de cobrar das demais políticas públicas que também devem chegar, né, ao seu público-alvo, que são as nossas crianças, que são a nossa base. Então, a gente tem um longo percurso aí pela frente, muita coisa precisa ser atingida, claro que muitos já foram vencidos. Lembre que a educação era apenas um número reduzido que tinha acesso. Estamos tentando universalizar, ela não foi universalizada ainda, porque mesmo na nossa atualidade a gente ainda tem muita gente abandonando a escola, muita gente que não consegue chegar até a educação, a gente acha difícil, mas temos muitas pessoas ainda fora da escola que ainda não chegou aos bancos escolares e que precisam chegar para se atingir. A questão do que diz na qualidade da educação nas nossas escolas, ok, socorro, tudo sem nenhum problema. Dados móveis é terrível, você nem como você consegue acompanhar, que é complicado. A minha quase não funciona. Mas sim, voltando. Perdi o raciocínio. Alguém me diz o que eu estava dizendo? Ah, tá. As metas, professora. As metas, sim. Então, muita gente ainda está de fora e essas metas precisam ser atingidas. A questão do salário do professor ainda não está adequado. A questão da merenda escolar precisa ser atingida. O transporte escolar precisa ser melhorado. Eu não falo só do terrestre, mas do fluvial também. Nós precisamos ter transporte de qualidade. Nossos ribeirinhos, nossos indígenas, nossos quilombolas, as pessoas que estão no campo precisam que essa educação, né, que retrate a sua realidade, como o Anderson falou. A educação ainda está um pouco distorcida da realidade em que o aluno está inserido. Isso, de certa forma, dificulta também o nosso trabalho. Como é que eu vou falar daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não convivi, né, enquanto educador? Então, muita coisa precisa ser melhorada. Claro, a gente já venceu, já superamos alguns obstáculos, superamos algumas barreiras, mas a luta continua, né? Nosso papel enquanto construtor, enquanto formador, não podemos desistir por conta dessas questões. Ah, não consigo, né? Não se melhorou até agora, não se mudou a educação até agora, não sei eu que vou mudar. Então, vou cruzar os meus braços e ver no que vai dar. Nossa atitude não deve ser esta. Como eu disse, se chegou até aqui, foram porque muitas lutas ocorreram para se chegar até este momento. Alguém mais quer falar? Como eu disse, deixar eu falar a noite inteira. Com relação ao novo PNE, professora, nós já estamos em nível de conferência, né? Porque na verdade o novo acabou em 2020, né? Precisamos... O que acabou em 2020, professora? O Plano Nacional da Educação novo. Mas as metas não seriam até 2024? Tem esse que vai até 2020, até 2024 sim. Mas tem 2020, é isso que ele está falando. Vamos ter uma conferência para a gente analisar, ver como ficou, como é que está, o que precisa ser avançado. Tá, porque é assim, eu vi, porque assim, eu estudei um pouco sobre isso anteriormente. Eu lembro que em 2020, na verdade, foi o quê? Foi um ciclo de monitoramento que teve. Mas as metas, no caso, elas seriam 20 metas. Sim. Em 2014, num prazo de 10 anos até 2024. Né? Então, 2020 teve um monitoramento dessas metas, no caso, porque, salvo engano, professor, a cada 2 anos eles fazem a aferição, né? Inclusive, entra também a questão do IDEB, que a cada 2 anos entra nesse mesmo plano aí, para poder ver se essas metas elas estão sendo cumpridas, né? O engraçado disso tudo é que de 20 metas, se você observar, e eu falo assim, eu espero
Se a memória não me falha, porque eu li um tempo desse uma reportagem a respeito, que das 20 metas, somente uma meta tinha sido cumprida. Só uma, que seria a escolarização dos professores com mínimo de mestrado no ensino superior. Salvo engano, foi isso, mas de 20, o que falta? Por que o nosso país, dentro de 10 anos, nós já estamos em uma boa parte, não conseguiu? Porque seria o quê? No mínimo 2 metas a cada ano a serem alcançadas. Mas em todos esses anos, só uma, que é os professores do ensino superior ter pelo menos um mestrado. Aí, quando você vê, tipo, eu lembro na época, eu não lembro onde foi que eu li essa reportagem, mas quando eu olhava, tudo ela vinha, meta não alcançada, não alcançada, não alcançada. Aí você passa por essa situação toda, vê a educação nossa do nosso país, como é que está. Aí não tem como professora não envolver a questão da política. Ainda tem um ser que quer tirar os investimentos da educação. É difícil, porque em tudo você precisa ter investimentos. Eu não vou longe. Eu vou dar só um exemplo. Hoje eu solicitei porque uma bomba da escola queimou. A bomba da nossa escola queimou. Então, eu fui e fiz um ofício. Primeiro, eu liguei, né, para a secretária, comuniquei. Aí ela, vou mandar o rapaz entrar em contato contigo. A primeira pergunta do rapaz para mim foi: não tem recurso na escola para comprar uma bomba nova? Aí você olha, como? Como que você consegue? Eu estou falando no nível só de uma escola. E a nível municipal, estadual, quando tu se corta todos os recursos, o que tu pode fazer? Professores sem formação continuada, o salário que, querendo ou não, é um grande motivador do professor. Professor com salário baixo, ele já vai para dentro da sala de aula desmotivado. Então, é um grande motivador. O que eu não consigo entender é que depois de todas essas transições que deveria ter o cumprimento dessas metas, apenas uma foi cumprida. E o restante? A que passos a gente está andando? Como que a gente vai chegar lá? Porque eu não vejo. Nós já estamos em 2021. Caminhando para 2022, né? Pois é, deveria. Aí eu não vejo saída, sinceramente, eu não compreendo. Na realidade, o que o Brasil faz é só cumprir o papel de realização de um lobby. Ele precisa mostrar internacionalmente que está fazendo algo, Sim. Porque ele é cobrado por isso, Sim. Mas na realidade não faz. E o investimento é o principal motivador para que essas ações, essas metas sejam realizadas. Eu não vou longe, a gente, para realizar algo, precisa de financiamento. O motriz do nosso mundo é a economia. Então, a gente não faz nada por espontâneo, né? Algo de graça, a não ser serviço. Mas tem outras coisas que precisam de produtos, não é? E para ser realizado, aí fica bem mesmo difícil a gente cumprir essas metas da forma que está sendo realizado aí. Isso é verdade. Mas muito nós já conquistamos. Não Sim. podemos falar a parte negativa, já falamos, mas vamos para a positiva. Muito nós já conquistamos. Apesar de o bom disso é o PAFOR, né, gente? O PAFOR é uma política pública e fazendo parte do Plano Decenal de Educação. Correto. Outras escolas técnicas. Tomé Açu iniciou a construção de uma, não finalizou, não sei por que questões, mas o estado do Pará possui muitas escolas técnicas que visam a formação técnica, que também faz parte do Plano Nacional de Educação. Professora, mas também tudo tem o outro lado. Eu não vou longe. O PAFOR seria um plano, ele é o plano adequado para a formação de professores. Mas existem, de fato, os verdadeiros professores de sala de aula que precisavam da formação, ficaram de fora. E pessoas que nada tinham a ver com a educação ou que trabalham em outros setores que não é a sala de aula, foram contemplados.
É a politicagem. Eu chego num ponto, professora. O brasileiro, ele fala muito de corrupção. Mas e esse tipo de corrupção? Porque eu conheço muitos diretores, secretários, eles não deveriam ser contemplados. Coordenadores, todos sendo contemplados com uma segunda formação, sendo que o Parfor, inicialmente, qual era o plano? Alcançar aqueles professores que só tinham ensino médio, só magistério, para poder conseguir o curso superior. Então, assim, existe uma questão de uma corrupção muito grande, porque a gente sabe que eram as secretarias de educação que definiam quem seriam. Aí entrava quem? Quem eles queriam. Lembrem da questão do fortalecimento dos conselhos? Lembram da questão do monitoramento? Uhum. Política pública houve, chegou até o município. Se ela não chegou de fato de direito, é que a nossa responsabilidade enquanto sociedade não foi feita. É isso, isso. Mesmo porque o conselho em si, que deveria fazer a fiscalização, não fez. Então, eu recentemente, assim, uma conversa com uma colega minha, aí ela, por que corrupção? Não sei o que. Eu falei, mano, não fala de corrupção, porque tu é corrupta. Você fez uma formação pelo Parfor. Você tinha direito? Não, você não tinha direito. Então, você precisa combater a corrupção desde aqui de baixo. Você não pode cobrar uma coisa, sendo que eu conheço, professora, muitos professores que necessitavam e não foram contemplados. Sim. Conheço também, inclusive, uma colega minha que foi contemplada e realmente era professora, mas, assim, muita gente também não sabia dos seus direitos do Parfor. Uhum. Aconteceu numa situação que ela foi demitida, ela era contratada, foi demitida. Quando ela foi demitida, eu fiquei fora. Eu falei, ei, vá ler lá o edital do Parfor. Enquanto você estiver estudando, o gestor não pode lhe mandar embora. Mas as pessoas acabam não lendo. Está um outro diferencial, né, no que diz respeito à educação norte, nordeste e sudeste. Nós temos a cultura, isso eu me incluo, de apenas ouvir o disse-me disse ou apenas ler o que está em negrito. As pequenas letrinhas, letras menores, eu não me interesso para ler. E é justamente nessas letrinhas que estão lá dizendo quais são os meus direitos. A gente tem que ter o costume, gente, em tudo, de estar lendo, de estar verificando, de estar estudando. E às vezes a gente entra, até mesmo como adulto, vocês sabem disso, entra inclusive por uma formação, e a gente costuma dizer, acreditar em tudo que está dito, para quem está sendo dito para nós, por quem está ali na frente. Lembre, como eu disse, a gente tem que aprender a falar, expor e a questionar. Nada do que chega até nós é favor. Nada que chega até nós, tadinho, estou te dando de presente. Não, é meu, de fato, de direito. Só que a gente tem que aprender a questionar. Eu sempre digo isso. A gente fala muito de políticas públicas, elas não existem. Existem, sim. Agora cabe a nós ir atrás e correr atrás disso, dessas informações. E eu, enquanto professor, professora, gestor, coordenador, tenho uma responsabilidade muito grande com relação a isso. Nós não podemos não saber, não preciso saber de tudo, mas pelo menos um conhecimento mínimo do que está sendo feito no contexto brasileiro, no contexto educacional, eu preciso compreender. Esse Parfor chegou, muita gente não se interessou nem em procurar saber o que era, ficou acomodado. Nós somos uma classe, eu costumo dizer que nós somos uma classe muito acomodada, as classes de professores. Além de acomodados, nós somos degladiadores, corrijam-me se eu estiver errada. Nós não buscamos unir as mãos, unir os braços e correr atrás dos nossos direitos e deveres. Mesmo profissional contratado, a gente tem que aprender a falar, a questionar aquilo que está posto. Eu não estou inventando nada. A gente tem que aprender. Nós não estamos inventando. Tudo está aí. Minha chamada vai acabar em 10 minutos de novo. Tudo que está aí está amarrado em lei, gente. Nada é inventado, nada é dado de favor. Né? A questão, eu lembro muito do Estado, no município eu não lembro não, mas eu lembro muito do Estado. Quando foi dar aquelas mochilas, o caderninho, foi mais de quem aplaudiu. Nossa, está sendo bonzinho. Não, a lei já garante isso. Tem que ser dado o uniforme sim. Então não é um favor.
É uma política pública sendo colocada em prática, sendo dada para quem, de fato, de direito, precisa dela. Nós temos que aprender a brigar, né, a buscar essas informações, porque senão... Professora, mas esse eu acho que é o problema, porque como é que a sociedade vai brigar por algo que ela nem conhece, nem sabe direito dela? Sim. Mas observe aí, nós somos multiplicadores. Nós, enquanto educadores, nós somos multiplicadores dessas informações, gente. Eu volto a trazer essa responsabilidade para nós de novo. Não sei se vocês concordam ou discordam de mim. Mas nós somos os multiplicadores dessas informações. Nós estamos em constante formação, né? Não só essa formação aqui institucional, mas o nosso local de trabalho, vira e mexe, precisa e necessita estar lendo, estar se informando, senão a gente fica para trás. E quando é uma informação que é importante para a sociedade, para a comunidade, para o bairro que eu estou inserido, eu tenho que trazer os pais para a escola, divulgar isso para os meus alunos, eu tenho que socializar essas informações, porque eu costumo dizer que nós somos os multiplicadores. Nem todo mundo tem acesso. Essa fonte de informações somos nós. Somente quem trabalha na zona rural sabe do que eu estou falando. Fica isolado de tudo. E nós somos os responsáveis por levar essa informação a essas pessoas. Não estou dizendo que a gente deve se tornar o polêmico, o brigão, o chato, por isso, aquilo, outro, não. Mas eu acho que essa responsabilidade de difundir essas informações a gente tem que ter, sim. Nós temos a Câmara de Vereadores, aí tem as suas sessões. Quantos de nós já participou? Vocês sabem que é aberta ao público, né? Quantos de nós já foi lá participar, ou se tem uma dúvida, se inscrever para dar a sua opinião, para dar o seu questionamento? É isto. Mas a trabalho. Mas foi. Fui. Exatamente, foi. Tá? É isso, a gente precisa fazer parte dessas discussões, a gente precisa fazer parte desses movimentos, senão acontece aquilo que a Gleice vem falando, que o Anderson vem falando, e que os demais vem falando aqui na aula, a gente acaba sendo deixado para trás, as coisas não chegam para a gente como deveriam chegar, o recurso do financiamento da educação é pouco, sim, mas existe. Eu acho que esse pouco que tem, dá para se fazer alguma coisa, a gente não pode se valer desse discurso, a verba é pouco, não dá para fazer quase nada, mas tirando o quase nada, dá para se fazer alguma coisa sim. Acabou de chegar o PDD, então veio a verba, vem essa verba, e a gente precisa usar de forma consciente, com o aval da comunidade escolar, para não dizer que a gente está desviando verba pública. Se é uma verba pública, ela precisa ser socializada com a comunidade, já vim dizendo isso. Né, a lei diz também que precisa ter os comitês, precisa ter as assembleias, precisa ter os fóruns, precisa ter os conselhos, para que a verba, para que o financiamento seja um financiamento público, e para que os nossos governantes tenham conhecimento de, olha, o dinheiro não deu, nossa demanda aumentou, nossos alunos aumentaram, nossa escola precisa ser ampliada, eu preciso do espaço disso, do espaço daquilo. Sem essas informações, é como se tudo estivesse bem. Bom, aqui ele me disse que está encerrando. Se cair a ligação, vocês sabem que é porque acabou o nosso tempo. Ele me deu mais 10 minutos somente. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Ficou alguma dúvida? Nós temos encontro de novo quarta-feira, nosso último encontro desta disciplina. Então, vamos fazendo um apanhado geral, né, de tudo que a gente discutiu até aqui, vamos fazendo anotações, para que a gente possa conversar na nossa última aula, tirar dúvidas. E eu não quero ninguém na próxima aula fazendo atividade da educação inclusiva. Brincadeirinha, gente, mas é isso. Vocês têm alguma coisa para falar? A Rosane quer falar alguma coisa? Tem a Maria aqui, tem o Wanderson, a Adriana, a Gleice, a Joelma. Já falei muito, prof. Professora, nós temos também, se eles forem estimulados, né, fora os nossos comitês e conselhos... Boa palavra, estimulado. Os nossos órgãos, Ministério Público, TCU, né? Sim, bem lembrado. E também TCM, né? Sim. TCM, não é TCU não, CGU e TCM. TCM. Esses também, eles são fiscalizadores em nível de processo.
Se não chega a denúncia, não sabe o que está Se não acontecendo. chegar, não sabe. Aí, quando chega a denúncia desses órgãos, ou dos vereadores, ou até de pais, que forem denunciados através da promotoria ou procuradoria, eles vão a fundo querer saber o que está sendo realizado, executado com o recurso. Então, na realidade, nós temos uma cadeia que o dinheiro ele não é dado assim, disponibilizado, desculpa, não é dado, é disponibilizado para ser gasto à toa, né? Se Sim, você gasta, você tem que comprovar o que você está realizando, executando. correto. Tu falaste agora do financiamento internacional da educação. Isso é bem lembrado. Lembra da dívida pública que eu falei? Nós somos financiados de forma internacional, investe na nossa educação, e a gente precisa apresentar um resultado. Se a gente não apresentar um resultado, o Brasil é penalizado. Então, por isso que se criou as avaliações institucionais. Essas avaliações aqui era para demonstrar se realmente o dinheiro que foi investido estava sendo usado da forma correta. Como o Anderson disse, não pode ser gasto de qualquer forma. Ele tem um objetivo, tem uma meta, por isso foi criado o Plano Decenal da Educação e depois o Plano Nacional de Educação. Aliás, eles andam juntos. Para que essas metas fossem atingidas, para que pudesse ter uma justificativa do gasto desse dinheiro. Então, as nossas avaliações são para comprovar aí, o nosso IDEB está aí. Então, a gente precisa melhorar esse IDEB, não porque estamos preocupados, eu digo isso o Estado, né, com a educação, mas porque ele precisa dar um retorno para quem financiou. Porque se não houver esse retorno, ele será penalizado. Não sei o que eles prometeram. Mas, enfim, estamos correndo contra o tempo e somos nós aqui na base que somos cobrados e precisamos demonstrar resultados de qualquer forma. Não importa como isso está sendo feito aqui na base, é importante que tenha um bom resultado para ser apresentado para aquele que financia a educação. Sejam bem-vindos à nossa realidade educacional brasileira. Realidade cruel. Professora, boa noite. Vou me despedir. Eu também vou me despedir, gente. Está encerrando por aqui. Quarta-feira a gente volta a se encontrar novamente. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana. Uma semana abençoada para todo mundo. E até quarta-feira, tá bom? Obrigada por ficarem comigo até esse momento. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Até. Boa noite. Tchau.